Salmo 90. This is the Psalm of Moses, Este é o Salmo de Moisés, a prayer of Moses. uma oração de Moisés, It's a psalm of grief. salmo de tristeza. There was despair because of the awareness of sin. É que há desespero por causa do entendimento do pecado, There's death a morte and the frailty of man. e a fragilidade do homem. And this psalm talks about these things. Este salmo fala sobre estas So coisas. let's read verses 1, 2, and 3, and 4. Vamos ler os versículos de 1 a 4. O Senhor, ó Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Now, the background to this psalm is Numbers chapters 13 and 14. O contexto destes salmos são os salmos 13 e 14. Yeah, that's Numbers. Números. É no Fourth livro book de of Números. Moses. O panorama, Yeah. o background destes é o capítulo 13 e 14 de Números. The background is Kadesh Barnea. O lugar onde isto aconteceu é Cades Barneia. What's that? O que é isso? Well, the children of Israel came out of Egypt, they crossed the Red Sea, Os filhos de Israel eles vieram do Egito e atravessaram o Mar Vermelho and they gave thanks to God. e eles dão graças a Deus. And then they moved on towards Mount Sinai, Então eles movem-se em direção ao Monte Sinai and they complained. e começam a But- queixar-se. But they got to Mount Sinai, and God came down. E depois eles chegam então ao Monte Sinai e Deus And- desce. And God gave them the 10 Commandments. E Deus dá-lhes os 10 And God mandamentos. gave them the pattern for the tabernacle Deus dá-lhes o padrão para o tabernáculo and all the laws of Moses. e todas as leis de Moisés. And from Mount Sinai, they moved farther towards the promised land. E desde o Monte Sinai eles começam-se a movimentar em direção à terra prometida. And eventually they come to a place called Kadesh Barnea. A certa altura então eles chegam a um lugar chamado Cades Barneia. And they're very close to the land. E é bem perto da terra. So they send spies into the land. E eles enviam espias para There were dentro 12 da terra. spies, one from each of the tribes of Israel. 12 espias, um de cada tribo de And the Israel. spies go into the land and they see it all. E eles entram na terra, os espias, e veem tudo. And then they come back E depois eles voltam. and they give their report. E trazem o relatório. And they say it's a great land. E dizem, é uma terra especial, They muito have boa. grapes that are huge. Tem caixas de uvas enormes. There's rivers flowing like milk and honey. O rio parece leite e mel a fluir. I mean, it's heaven. Parece It's a céu. great place to live. É um lugar maravilhoso para viver. But Mas there are giants in the land. lá tem gigantes. And they live in cities which have walls that are so thicker than this building. E moram em cidades que as paredes, os muros são mais largos do que o próprio And edifício. we have to face the facts. E nós temos que enfrentar os factos. We cannot go into the land. Nós não podemos entrar na terra. Joshua and Caleb were two of those spies. Josué e Caleb eram 2 desses espias. And they said, yes, we can go in. E eles dizem, sim, nós podemos God is entrar. with us. Deus está conosco. God is bigger than these giants. Deus é maior do que estes gigantes. If God is for us, who can be against Se Deus us? é por nós, quem será contra nós? So we can go in. Então, por isso, nós And the other podemos 10 entrar. spies said, no, we can't do it. Mas os outros 10 espias disseram, não, nós And não the conseguimos. people of God believed the 10 spies. E o povo de Deus acreditou nos 10 espias. And they did not believe the Lord. Eles não acreditaram no God Senhor. was angry. E
E Deus ficou zangado. And he says, you don't want to go in the land, then you won't go in the land. Aí vocês não querem entrar na terra, então vocês não entrarão na Turn terra. around and go back into the desert. Voltem e agora vão em direção And ao you're going to deserto. wander around the desert for 38 more years. E vão andar no deserto às voltas por mais 38 anos. Until everyone who's 20 years old and older die. Até que todos aqueles de 20 anos para cima morram. You don't want to go in? Vocês não querem entrar? You're not going in. Vocês não vão entrar. And the people then said, oh, we've sinned, we've sinned. Então o povo disse, nós pecamos, nós pecamos. We're willing to go in. Nós até queríamos entrar. But God said, no, you're not going in. Mas Deus disse, não, agora vocês não vão entrar. And some of them disbelieved God and said, we're going to go in anyway. E alguns afrontaram Deus e disseram, não, mas nós vamos de qualquer And they maneira. were defeated. E eles foram derrotados. And they realized that they needed to obey God. E eles entenderam que precisavam obedecer a Deus. And so there was a 40-year funeral march. Então houve um funeral que durou como uma marcha durante 40 anos. And that's what happened. E é isso que acontece. No one would live past the age of 60. Ninguém vive mais, ou quando se vive mais dos 60, Older people would not live past the age of 80. pessoas idosas não passarão dos 80. They were going back into the desert and they were going to die in the desert. Voltarão para o deserto e vão morrer no deserto. A 40-year funeral march. Uma marcha de 40 anos de funerais. Well, Moses writes this psalm. Então Moisés escreve este salmo. And it's a prayer of Moses. É uma oração de Moisés. And basically Moses is going to tell us that in the changes of life, God remains faithfully the same. E o que Moisés está a dizer é que nos vários momentos de mudança da vida, Deus continua sempre He fiel is e o from mesmo. everlasting to everlasting. Ele é de eternidade a So eternidade. Moses starts to think about his life. E Moisés começa a pensar na sua própria vida. His time when he lived in Egypt. No tempo em que ele viveu no The Egito. burning bush. Aquela sarça ardente. The plagues that came on the Egyptians. Aquelas pragas que vieram sobre os The parting of the egípcios. Red Sea. A abertura do Mar Vermelho. And the wilderness journey. Aquela jornada do deserto. Moses reflects on his events before his life. Moisés começa a pensar naqueles eventos que He estavam na sua remembers vida. the days before Moses was even alive. Até os momentos antes de Moisés estar vivo. The time of the patriarchs and the time of Noah. O tempo dos patriarcas, o tempo de Noé. And he's thinking about all these things. E ele ficou a pensar acerca de todas estas And he coisas. picks up his pen and he begins to write. Ele pega então na sua pena e começa a And he writes escrever. about the frailty of man E escreve acerca da and fragilidade how das pessoas. brief life is. Quão breve a vida é. In light of eternity, this life is very short. À luz da eternidade, esta vida é realmente So- muito curta. We should be wise how we use our time. Então nós devemos ser muito sábios acerca da forma como usamos o nosso So the tempo. message of Psalm 90 Porque a mensagem do Salmo 90 is even though life is short and difficult, é que ainda que a vida aqui seja curta e when difícil, we trust the Lord, life is worth living. quando nós confiamos no Senhor, a vida é digna de The ser Lord vivida. is the dwelling place of those who trust in Him. O Senhor é aquele lugar de habitação para aqueles que confiam nele. And that's true in every generation. Isso é verdade em cada The geração. Lord is the dwelling place. O Senhor é o próprio lugar de Now, one of habitação. the themes that I'm seeing in the book of Psalms is that the Lord is the dwelling place. Um dos temas que nós vemos nos Salmos é que o Senhor é o lugar de habitação. God says, seek my face. Deus diz, busquem a minha Your face. face I will seek. E o salmista diz, a tua face buscarei. And some of the Psalms talks about how I want to be in the house of the Lord Um dos salmos diz, como eu desejo estar na casa do because Senhor. that's where God is. Porque esse é o lugar onde Deus está. The Lord is our dwelling place. O Senhor é o nosso So lugar let's de look habitação. at this Psalm. Então vamos olhar para este We salmo. just read the first 4 verses Nós já lemos os primeiros 4 and we need versículos to move quickly.
E nós precisamos nos mover because rapidamente. I want to finish by 4:30. Gostaria de terminar por volta das 4h30. So if I don't reread the verses, you can look at the verses when I talk. Então, se eu não ler de novo os versículos, vocês podem olhar enquanto eu falo. But in these first 4 verses, Moses talks about the eternal creator. Aqui nestes primeiros 4 versículos, Moisés fala do Criador eterno. Before anything else, God was. Antes de qualquer outra coisa, Deus existia. Verse 2, from everlasting to everlasting. Versículo 2, de eternidade a eternidade. Verse 4, to God, 1,000 years are like yesterday, just a few hours. Versículo 4 diz que 1000 anos aos olhos do Senhor são como o dia de ontem, 24 He horas. is the eternal God, the great I am. Ele é o Deus eterno, o grande eu sou. He is the only constant. Ele é o único, constante. Everything changes, Tudo muda, but he never changes. mas ele nunca muda. He's the only thing that stays the same. Ele é o único que fica sempre o mesmo. He's not a tent in the desert that moves from place to place. Ele não é aquele que pretende mudar sempre de lugar para outro lugar. He is a fixed place. Ele é como um lugar fixo. He is our home. Ele é o nosso lar. Man is not constant. E o homem não é constante. We fade away. Nós We live desaparecemos. life under the sentence of death. Nós vivemos a vida, mas com a condenação da morte. The payment of sin is death, O salário do pecado é a morte. but we haven't died. Mas nós ainda não morremos. We're waiting for the sentence to be carried out. Nós estamos à espera que a sentença seja realmente cumprida. All because of sin. Tudo por causa do pecado. God's eyes are too pure to look on sin. Os olhos do Senhor são demasiado puros para olhar para o pecado. And so Moses begins in verse 1 by saying, our dwelling place is not these tents in the desert. Então, o versículo 1 começa por dizer que o Senhor é esse lugar de habitação, não como aquelas tendas no deserto. Our dwelling place, our home is God himself. Então, o nosso lugar de habitação, o nosso lar é o próprio Deus. He is your dwelling place. Ele é o teu lugar de habitação. Just think of what Moses had to do for these 40 years. Pensem no que Moisés teria que ter feito durante esses 40 anos. Think of Caleb and Joshua. Pensem em Josué e Caleb. They knew that everyone would die. Eles sabiam que toda a gente iria morrer. And perhaps many of God's people were sad. E talvez muitos do povo de Deus estavam tristes. We have sinned. Nós pecamos. Why can't God just forgive us? Por que é que Deus simplesmente não nos pode Well, He perdoar? can forgive Ele you. pode perdoar. But He also decreed that you're going to die in this Mas Ele wilderness. também decretou que tu vais morrer neste deserto. Why can't He change His mind? Por que é que Ele não pode mudar a sua mente? You see, one thing that people need to understand is what sin really does. Uma das coisas que as pessoas precisam aprender é aquilo que o pecado faz. It ruins life. Ele destrói vidas. And sin had ruined this whole generation. E o pecado arruinou toda esta geração. So just think how hard it was for them to wake up every day. Pensem como foi duro eles acordarem cada dia To gather the manna in the wilderness. e colherem o maná no deserto. To live for God when they knew they were going to die. Viver para Deus sabendo que eles iriam morrer. And Moses talks to them. E Moisés fala com eles. Says, listen, this isn't your final home. E ele lembrem-se, esse não é o vosso lar final. The tent is not your home. A tenda não é o vosso God is lar. your home. Deus é o vosso lar. See, you may have messed up. You may have sinned. Vocês podem ter estragado tudo, vocês podem ter pecado, Don't stop believing in mas God. não parem de acreditar em Deus. He is your home. Ele é o lar. You're going to Him. Vocês vão para Ele. And so we need to learn that God is our eternal dwelling place. Então nós precisamos aprender que Deus é o nosso lar eterno, From generation to generation. de geração em geração. Time is measured by the passing of generations. O tempo
é contado pelo movimento e a passagem And das these- gerações. These Israelites were wandering from place to place. Estes israelitas, eles estavam a vagar de lugar para lugar. Moses writes that God is your final dwelling place. E Moisés lembra, Deus é o nosso But- lugar final. Not just your final dwelling place. Mas não apenas esse lugar de habitação final, He's your dwelling place right now. mas ele também é o lugar de habitação Sim. para agora. What Christians need to do is to learn to enjoy the Lord now. O que os cristãos precisam aprender To é desfrutar do Senhor agora, To find peace in Him. encontrar paz nele. Everything around you changes. Tudo à tua volta muda, Your health changes. a tua saúde muda, Your family situations change. a situação da tua família muda, God will never change. mas Deus nunca So we mudará. should find a home in Him. Por isso nós encontramos um lar nele. When there are changes or difficulties, He is our refuge. Quando passamos por situações difíceis, Ele é o nosso refúgio. It's not a geographic place. Não é um lugar geográfico, It's Jehovah Himself. He is our é o refuge. próprio Yahweh. Ele é o nosso lugar de refúgio. And so we are to find God to be our home. Nós percebemos que Deus é o So- nosso lar. Here's the first lesson of the psalm. Então, esta é a primeira lição do Are Salmo. you dwelling in the world or are you dwelling in the Lord? Estás tu a viver, a habitar no mundo ou a habitar no Senhor? Is the world your dwelling place? Será que o mundo é o teu lugar de Do you habitação? feel comfortable in the world? Tu sentes-te confortável neste mundo? Comfortable with sin? Confortável com o pecado? Or is the Lord your dwelling place? Ou é o Senhor o teu lugar de If the habitação? Lord is our dwelling place, then there would be more unity in the church. Se o Senhor é o lugar de habitação, então haverá maior unidade na igreja. There would be more conversations about Him. Haverá mais conversas acerca dele. Psalm 27, verse 4. O Salmo 27, versículo 4. One thing I desired of the Lord, that will I seek, to dwell. You can read the verse. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Look at Psalm 90, verse 17. Vejam agora o Salmo 90, versículo 17. You can read it. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Now let's look at verse 2 and 3. Vamos agora ver os versículos 2 e 3. Moses talks about a God who never changes. Moisés fala de um Deus que nunca muda. Before the mountains were, God was. Antes que os montes nascessem, The world, Deus já the existia. world is always changing. O mundo está sempre a Our mudar. lives are always As nossas changing. vidas estão sempre a mudar. God is never changing. Deus nunca muda. He is in all things. Ele está em todas as He is coisas. before all things. Ele é antes de todas as He will be coisas. after all things. Ele será depois de When todas we as think of coisas. mountains, we think of something that is permanent. Quando nós pensamos em montanhas, pensamos em algo que é permanente. But man isn't like that. Mas os homens não são assim. Man's life is not permanent. A vida dos homens não é permanente. Verse 3, we're returning to the dust. Versículo 3, nós voltamos ao pó. And so in verses 5 to 11, Moses talks about us. Então, nos versículos 5 a 11, Moisés fala acerca de nós. And one thing he says in verses 4 to 6 and then 9 and 10, Então, o que ele diz nos versículos 4 a 6, depois nos 9 e 10, our lives are very short. é que as nossas vidas são realmente muito curtas. Verse 4, 1,000 years in your sight are like yesterday. Então, o versículo 4 fala, 1000 anos são como o dia de ontem. Verse 6, in the morning it flourishes and grows up, in the evening it is cut down and it withers. Versículo 6. Or let's read verses 5 Yeah. and 6. Versículo 5 e 6 diz, tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e Verse seca. 9 and 10. Versículos 9 e 10, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento.
Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. A lot can happen in 1,000 years. Então, muita coisa pode acontecer em 1000 anos. Don't you agree? Não concordam? A lot has happened in the last 1,000 years. Nos últimos 1000 anos aconteceu muita coisa. But God looks at it and says, this is such a short time. Mas Deus olha para isso e diz: é um tempo tão curto. How many lives have lived and died in those 1,000 years? Quantas vidas nasceram, morreram nesses 1000 anos? We have our life, we have our experiences. Nós temos a nossa vida, temos as nossas experiências. Maybe we can even write a book about our life. Até podemos escrever um livro acerca da nossa But vida. then it's over so quickly. Mas de repente ela acabou. 10 years, verse 10. Versículo 10. Or verse 10 talks about our lives being 70 years. Fala das nossas vidas serem 70 anos. Maybe it can be 80 years. Talvez, em alguns casos, Some 80. people are living to be 100 now, 110. Sim, algumas pessoas até chegam aos 100, 110. There was a lady in our church who died when she was 104. Uma senhora na nossa igreja morreu com 104. There's another lady who's almost 100. Então, temos lá uma senhora que tem And I quase think she's 100. going to live to be 120. She looks like she's 60. E eu acho que ela vai viver até aos 120, porque parece que agora ela tem 60. But no one lives that long Mas these days. nos nossos dias já ninguém vive tanto Lives tempo. end quickly. A vida acaba muito rapidamente. And all these people in the wilderness, they were going to die. E todas estas pessoas lá no deserto, elas iriam morrer. So it's a short life. Então a vida é curta. Now, when you're young, you don't think about it as being short. Quando vocês são jovens, vocês não pensam quanto a vida é curta. We know now you're about to have your third child, right? Eu sei que agora Yeah. vocês vão ter o vosso But terceiro before you filho. know it, that third child's going to get married. Mas antes mesmo You vocês know? se And perceberem, you're a gonna vossa think, where terceira did filha the vai time casar. go? Por onde é que o tempo foi? It just flew by so E quickly. ele passa tão rapidamente. So that's one thing to remember. Life is brief. Uma coisa para lembrar então. I don't know A what- vida é breve. I don't know how difficult your life is, Eu não sei o quão difícil a tua vida é, but it's going to end soon. mas eu sei que ela vai acabar em breve. No, this isn't the land of the living. This is the land of the dying. Esta não é a terra da vida, esta é a terra da morte. We're going to the land of the living, Nós vamos para a terra dos vivos, but this is the land of the dying. mas esta é a terra dos que morrem. And all over the place, you have reminders of death with the cemeteries here and there. Em todo o lugar que vamos temos coisas que nos lembram da morte, cemitérios aqui e ali, But there'll be no cemeteries in heaven. mas não haverá cemitérios no céu. That's when we will finally live life. E é ali que finalmente nós vamos viver a vida. Well, life is short, Então, a vida é curta. but verses 7 and 8, life is also sinful. Agora, versículos 7 e 8. A vida também é cheia de pecado. So read verses 7 and 8. 7 e 8. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Now, we try to hide our sins from God. Nós tentamos esconder os nossos pecados de Deus. We have sins in our hearts, nobody knows about them. Há pecados nos nossos corações que ninguém sabe sobre eles. We want to hide those sins from others, Nós queremos esconder esses pecados dos outros, but you cannot hide any sin from God. mas nós não conseguimos esconder nenhum pecado de Deus. Moses was aware that God had not hidden his face from their iniquities, their sins. Moses was aware that God had not hidden his face from their sin. Moisés estava consciente que Deus ele não deixou de ver os pecados do povo. Nothing is forgotten. Nada é esquecido. We may forget what we have done, Nós podemos até esquecer o que fizemos, but God hasn't forgotten what we have done. mas Deus não se esqueceu do que nós fizemos. Things that are lost to us are found with God. Coisas que para nós são perdidas, elas são encontradas em Deus. God sees our sin, Deus vê o nosso pecado. and the payment of sin is death. E o salário do pecado é a Sin morte. cannot be hidden, it cannot be kept secret. O pecado não consegue ficar em segredo, But the Bible teaches it can be forgiven, mas a Bíblia ensina que ele pode ser perdoado and it can be
blotted out. It can be taken away. E pode ser levado embora, ele pode ser tirado. It can be washed clean. Ele pode ser limpo, pode ser So this is lavado. the great story of the Bible. Esta é a grande história da Bíblia. Sin cannot be hidden, O pecado não pode ser escondido. but God can save people from their sins. Mas Deus pode salvar as pessoas dos seus pecados. And so our lives are short, our lives are sinful. Então as nossas vidas são curtas, as nossas vidas são pecaminosas. And verses 9 to 11, Os versículos 9 até 11, our lives are lived under the anger of God. as nossas vidas são vividas debaixo da ira de Deus. So let's read 9 to 11. 9 a 11. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos, como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? So our lives are lived with a God who is angry. Então, as nossas vidas são vividas diante de um Deus que está irado. People don't always believe that. As pessoas nem sempre acreditam They nisso. don't pay attention to the anger of God. Elas não prestam atenção à ira de Deus. Some don't believe that God gets angry. Algumas pessoas não acreditam que Deus fique irado. Some people don't even believe in God at all. Algumas pessoas nem acreditam sequer em Deus. Some people believe that God is loving, which is true. Então, algumas pessoas acreditam que Deus é amoroso, isso é verdade. So they don't think about his anger. Então não pensam na sua ira. But there are others who recognize God's anger. Mas há outros que reconhecem a ira de Deus. Moses was one. Moisés era um deles. How angry is God? Quão irado Deus está. Look at our planet. Olhem para o nosso planeta. Sin has cursed our planet. O pecado amaldiçoou o nosso There is planeta. storms and there are earthquakes. Há tempestades, há tremores There's de terra, disease. há doenças, There's death. há morte. God's wrath, God's anger has been seen in the various judgments that are recorded in the Bible. A ira de Deus, o juízo de Deus é visto em vários juízos, em vários julgamentos que a Bíblia There was a narra. story of the flood, Há a história do dilúvio, Sodom and Gomorrah, a história de Sodoma e the Gomorra, plagues of Egypt. as pragas do Egito, There was the rebellion of Korah. a rebelião de Corá. Maybe we'll get to that in the last session. Talvez nós possamos falar sobre isso na última sessão. God's anger is seen in the Word of God. A ira de Deus, ela é percebida, é vista na palavra de Deus. In Nahum, the book of Nahum, chapter 1 No livro de Naum, no capítulo 1, and verse 6. versículo 6. Nahum 1:6. Naum, versículo 1, capítulo 1, versículo 6. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Well, Moses is writing Psalm 90. Então Moisés está a escrever o Salmo 90. He writes, Our lives are short, Ele diz, escreve, as nossas our vidas são curtas, lives are sinful, as nossas vidas são pecaminosas, our lives are lived with the anger of God. as nossas vidas são vividas debaixo da ira de Deus. But we don't have to live life under the wrath of God. Mas nós não temos que viver a vida debaixo da ira de Deus. He won't be angry forever. Ele não vai ficar irado para sempre. The Bible teaches that God is love, A Bíblia ensina que Deus é amor. and he sent his son to demonstrate his love. E ele enviou o seu filho para So demonstrar o seu Romans amor. 5:8 says Então Romanos capítulo that 5, versículo 8 God diz demonstrated his love for us. que Deus prova, demonstra o seu amor por nós. How did he do that? E como é que ele faz isso? Did he give us good health? Ele dá-nos boa saúde? Would you say that that's a way that God could demonstrate he loves us? Isso, tu podes dizer que isso é uma das formas de Deus mostrar que nos ama. Give us a life to live maybe 200 years? Wouldn't that be great? Dar-nos uma vida para vivermos 200 anos, não If you could seria be healthy and strong for 200 years, estarmos fortes e saudáveis durante 200 anos? would you say then that God loves you? Era assim que tu dirias que Deus te ama? After 200 years, what happens then? E ao fim de 200 anos, o que é que No, aconteceria? God's demonstration of love was much better.
A demonstração de amor de Deus é muito melhor. While we were rebelling against him, Ainda que nós nos tenhamos rebelado contra Ele, he died for us. Ele morreu por nós. He didn't wait for us to return before he died for us. Ele não ficou à espera que nós voltássemos a Ele antes de morrer. His love was demonstrated even when we were shaking our fists saying, I don't want you in my life. Ele demonstrou o seu amor para conosco, ainda quando nós mostrávamos a nossa rebeldia contra Ele. It's foolish today to remain in your sin. É uma estupidez hoje mantermos-nos no nosso pecado. God calls people to repent. Deus, Ele leva as pessoas ao He wants to arrependimento. reconcile us back to God. Ele quer nos reconciliar novamente a Ele. He provided his son as the sacrifice for sin Ele providenciou o seu Filho como um sacrifício pelo so that we pecado, can be forgiven, para que possamos ser so that perdoados, sin can be taken away, para que o pecado possa ser so that levado we can embora, enjoy peace with God, not the anger of God. para que possamos desfrutar de paz com Deus e não receber a ira de Deus. It's wise to be reconciled with God, Então é sábio estar reconciliado com but Deus. so many people do not want to be. Mas tantas pessoas não querem estar assim. What is Moses' prayer? Então qual é a oração de Moisés? I said that this was a prayer of Moses. Eu disse, esta é uma oração de Moisés. And it begins by telling us this information that God is eternal and our lives are short. Então começa dando-nos esta informação que Deus é eterno, a nossa vida é curta, That God is holy and our lives are sinful. que Deus é santo, as nossas vidas são pecaminosas. So what's the prayer? Então, qual é a oração? It begins in verse 12. Começa no versículo 12. There are three parts to the prayer. Há três partes desta The oração. first, teach us. A primeira é ensina-nos. Teach us to live wisely. Ensina-nos a viver de uma forma So sábia. let's read verse 12. Vamos ler, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Teach us to live wisely. Ensina-nos a viver de uma forma Do you sábia. want God to teach you how to live Tu wisely? queres que Deus te ensine a viver sabiamente? Read God's word. Então lê a palavra de God's Deus. word will teach you how he wants you to live. A palavra de Deus vai te ensinar como viver. So Moses prays, teach us to live wisely. Então Moisés, ele ora, Senhor, ensina-nos a viver de Here, forma there was a sábia. 40-year funeral march. Houve uma marcha fúnebre que durou 40 anos. The people knew they were going to die. As pessoas sabiam que iriam morrer. How should they live? Como é que deveriam viver? Teach us to live wisely. Ensina-nos a viver de forma sábia. We don't have a 40-year funeral march. Nós não temos uma marcha fúnebre de 40 anos. Most of us will have a 70-year funeral march. A maioria de nós tem uma marcha fúnebre de 70 anos. Maybe 80 years. Alguns 80. One day, you also will die. Um dia tu também vais morrer. So teach us to live wisely. Então, ensina-nos, Senhor, a viver sabiamente. Of course, Proverbs tells us that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Provérbios ensina-nos que o temor do Senhor é o princípio da You want sabedoria. to live wisely? Tu queres viver de forma sábia? It starts by fearing the Lord, Isso começa por temer o Senhor, by listening to Him, por começar a ouvi-lo, by respecting Him, respeitá-lo, by obeying His commands, obedecer aos seus by mandamentos, coming to faith in the Lord Jesus Christ, chegando à fé no Senhor Jesus Cristo. by recognizing that He wants to save you from your sins. Reconhecer que Ele quer salvar-te dos teus This pecados. is where it begins. É assim que começa. Teach us to live wisely. Ensina-nos a viver de forma sábia. As believers, we need to learn to live wisely. Como crentes, precisamos aprender a viver de uma forma And the sábia. Word of God will teach us. E a palavra de Deus vai nos Jesus ensinar. Christ is a shepherd. O Senhor Jesus Cristo é o pastor. He's guiding your life. Ele está a guiar a tua vida. He's guiding you out of sin. Está a guiar-te para fora do So pecado. follow Him. Então segue. Listen to Him. Ouve. Teach us, Moses says. Moisés diz, ensina-nos. The second part of the prayer is in verses 13 to 15. A segunda parte da oração está nos versículos 13 e 14. In verse 14, it says, satisfy us.
O versículo 14 diz, sacia-nos. So we have teach us, and now we have satisfy us. Então no versículo 12 temos ensina-nos, agora temos sacia-nos. Let's read verses 13 to 15. Vamos ler de 13 a 15. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. You know, this idea, satisfy us, is the cry of humanity. Esta ideia de sacia-nos é como o clamor da humanidade. We want a full life. Nós queremos uma vida plena, Only God can give you a full life. mas apenas Deus pode dar uma vida plena. People try everything to satisfy their life. As pessoas tentam de tudo para satisfazer as suas I vidas. need more money, Eu preciso mais better dinheiro, education, melhor a educação, better job, um trabalho a melhor, better family, uma família melhor, better life. uma vida melhor. We want to satisfy the cravings of the flesh. Nós queremos saciar esses clamores da carne, But only God can satisfy the heart. mas só Deus pode saciar o coração. God can take away the guilt of sin that's in your heart. Deus é o único que pode tirar essa culpa do teu coração. God can take away the fear of death. É Deus que pode tirar o medo da morte. Only God can satisfy. Apenas Deus pode saciar. And that's something we must learn. Então isto é algo que nós precisamos aprender. We must learn that satisfaction is found in Him alone. Nós precisamos aprender que a satisfação é encontrada apenas He nele. is our dwelling place. Ele é o nosso lugar de habitação. He is the security. Ele é a segurança. You know, I travel a lot. Sabem, eu viajo I bastante. like to travel. Eu gosto de viajar, But I like to be home. mas eu gosto de estar em casa. Home is this wonderful place for me, Estar em casa é esse lugar maravilhoso para where mim. my wife is and where my children are. Onde está a minha esposa, onde os meus filhos estão. Home is not perfect, O meu lar não é perfeito, but it's still the place I want to be. mas ainda assim é o lugar onde eu quero estar. And while I like to travel, I want to be there. E mesmo eu gostando de viajar, eu quero estar lá. Now, we live in this world, Nós vivemos neste mundo, but our home is in God. mas a nossa casa And está we em should Deus. always want to be with Him, E nós sempre queremos estar com Ele, to enjoy Him. para desfrutar. This is something that many Christians miss. Isto é algo que muitos crentes acabam Sim. por perder. We seem to know how to be Martha, Parece que nós sabemos como How ser to- Marta, how to serve God, como servir how to be Deus, busy for como God. estarmos But ocupados we por don't Deus. seem to know how to be Mary, Mas parece que nós não sabemos muito bem como to ser sit Maria. at the feet of the Lord Jesus and just enjoy Him. Estar sentados aos pés de Jesus e simplesmente a desfrutar So dele. many Christians miss it, Tantos cristãos acabam por falhar nisto. and as a result, they're not satisfied. E como resultado disso, eles não estão saciados. Only Christ can satisfy. Apenas Cristo pode satisfazer. The earthly pursuits will not satisfy. Aquilo que nós perseguimos aqui na Terra não nos vai Even satisfazer. doing religious works will not satisfy. E até aquilo que nós Religious works. até aquelas obras religiosas não nos vão satisfazer. Satisfaction comes from knowing the Lord, A satisfação vem de conhecer o Senhor, living a godly life. viver uma vida piedosa. And then there's a third part of the prayer, Então agora chega a uma terceira parte da and it's oração. verses 16 and 17. São os versículos 16 e 17. So let's read it. Vamos ler? Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. So we have teach us, Então nós temos ensina-nos, satisfy us. sacia-nos, By the way, it says satisfy us with your mercy. mas sacia-nos com a tua benignidade. God has mercy on us all throughout our lives. Deus tem misericórdia, mostra a benignidade
para nós durante todas as nossas vidas. And we can be satisfied with a merciful God. E nós podemos nos satisfazer com um Deus misericordioso. But now the third prayer, E agora a terceira oração. use us. Usa-nos. We want to be used by God. Nós queremos ser usados por We Deus. want to see a purpose in our life. Nós queremos ver um propósito na nossa vida. A prayer to see the work of God go forward in our life. Uma oração a pedir para que o trabalho de Deus se mova na nossa vida em direção ao A outro. prayer that our children would see the glory of God and be saved. Uma oração para que os nossos filhos possam ver a glória de Deus e sejam A salvos. prayer that God would reveal to us the purpose of our life. Uma oração pedindo que Deus nos dê um entendimento do propósito para a nossa What is vida. God doing with us? O que é que Deus está a fazer conosco? Where is He leading? What's the purpose? Para onde é que Ele nos está a guiar? Qual é o seu propósito? God holds the key to every life story. Deus, Ele tem a chave para cada história de cada vida. We want our work to last. Nós queremos que o nosso trabalho dure. God's work will last. O trabalho de Deus durará. But this psalm speaks about our work. Mas este salmo fala sobre o nosso trabalho. What are we doing for the Lord? O que é que fazemos para o Senhor? What effect does our life have on eternity? Qual é o efeito que a nossa vida tem para a eternidade? And this is what Moses prays. E é isso que Moisés está a That orar. these children of Israel who are going to die, Estes filhos de Israel que vão morrer, that they would learn to live wisely. que aprendam a viver That they would be sabiamente, satisfied with God's mercy. que se satisfaçam com a benignidade do Senhor, And that their lives would be useful. e que as suas vidas sejam úteis, That it would have a purpose. que tenham um propósito, And that purpose would last eternity. e que esse propósito dure para a eternidade. You know, it's a kind of a sad psalm, isn't it? Parece é um salmo triste, não é? But it's a great one. Mas é um salmo grande. It was written by Moses. Foi escrito por Moisés, What was that? About 4,000 years ago? que foi há 4 Something, mil I don't anos, know, something like that. 3.600. A long time ago. Muito tempo atrás. And his words are just what we need in our generation today. E as suas palavras são exatamente aquilo que nós precisamos hoje. His words are inspired by God, As suas palavras foram inspiradas por Deus. a message for us Uma mensagem para nós. that though life is difficult, though life is brief, Ainda que a vida seja difícil, ainda que a vida though seja life breve, changes, ainda que a vida mude, God remains the same. Deus continua o mesmo. And He is the reason why we should live. E Ele é a razão pela qual nós devemos viver. He can teach us, Ele pode ensinar, He can satisfy us, Ele pode saciar-nos and He can use us. e Ele pode usar-nos. And that's all. Isso é tudo. Okay.